Olhe para mim, não pisque o olho, porque tá no ar o Piscou, Perdeu Podcast. E no episódio de hoje, eu estou recebendo uma pessoa profissional que eu tive a honra de, quando eu estive como secretária executiva de Educação Integral e Profissional, de contar com ela no meu time. Fazia parte ali da assessoria, uma jovem professora da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, talentosíssima, e que esteve, como eu disse a vocês, comigo, fazendo parte de um gabinete 100% feminino e que, sim, trabalhou fortemente para universalizar a política pública de educação integral em tempo integral no nosso estado. Ela é uma estudiosa, é graduada, mestre, doutoranda, é tanta coisa. Eu vou deixar a Tainá se apresentar. Com vocês, Tainá Leal. Tainá, que prazer te receber. Ô, Maria, eu que agradeço o convite e gostei muito, já que você profetizou que eu estarei no doutorado. Porque tu estava se preparando, não foi? Continuo, né? Foi. Esse ano aí vem. Coisa boa, Tainá. Se tem uma coisa que é marca registrada do teu perfil, é o movimento, é estar sempre em saída, né? E aí, eu acho que a melhor forma de falar sobre todos os seus títulos, pesquisas, estudos e tudo que está por vir é falando para as pessoas que no encontro de hoje a temática é projeto de vida, né? Pois é uma temática que chegou assim de uma maneira bem retumbante, logo naquele momento super crítico que era o período de pandemia, e a gente teve que se virar nos 30 para poder ali dar conta de tudo que, né, o momento, a ocasião, demandava da gente. Maravilha. Aqui o nosso podcast, Tainá, ele tem como compromisso com a nossa audiência tratar de temáticas da área de educação e de temas relevantes, não é, que podem ser até transversais ao tema principal. E aí eu estava muito desejosa de te trazer aqui para a gente falar sobre projeto de vida, porque há um movimento nacional, não é, desde a Lei 13.415 de 17, a história do novo ensino médio, tem um projeto de lei tramitando, eu tenho dito que é o novo ensino médio, e vem muita coisa por aí, mas algo é fato, e muito provavelmente não vai mudar. É a entrada forte do componente curricular, projeto de vida, nos currículos, né, Tainá? Exatamente, e esse é o alicerce, não só do ensino médio, a gente pode falar isso com muita tranquilidade, isso é o grande fundamento, né, da educação em si, que a gente precisa não ter uma perspectiva utilitarista quando a gente fala da educação, mas que ela também precisa trazer resultados para as pessoas que estão ali passando anos dentro da escola, através, né, passando por um processo de formação, processo de escolarização, aprendendo conteúdos ali que são socioculturalmente construídos. Uhum. Então, o projeto de vida ele vem para ajudar as pessoas a entenderem o sentido que elas vão dar para esses conteúdos e para esse tempo, né? Que é muito tempo que a gente passa na escola. Verdade. Né? O Tainá, e aí eu estava dizendo para a audiência aqui que não ia falar de todos os títulos da sua formação acadêmica, já que o tema é projeto de vida, e eu sei que seu projeto de vida está em construção. Eu quero começar pelo começo, porque eu quero muito que as pessoas percebam a potência dessa mulher que eu estou recebendo hoje aqui no Piscou, Perdeu Podcast. Além de ter atuado com você no dia a dia e a gente ter passado por muitos perrengues, pautas, né, Tainá, que eu lembro que eram muito importantes e que a gente ajudava as escolas, o órgão central tem essa responsabilidade, então tem muita gente que me segue, que é de Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual, então é de lá que emanam as diretrizes e a gente tem esse papel, inclusive, de promover formação continuada, de estar muito junto, e eu lembro demais da gente ter algumas questões, e que eu dizia, Tainá,
corre, vai lá para a escola, vai lá para a ponta e faz reunião, media conflito e a interlocução também que você fazia com outras áreas da secretaria. Eu quero falar sobre tudo hoje ainda aqui no nosso podcast. Mas falando da potência dessa mulher, falando de projeto de vida e da sua história, eu quero começar pelo começo, porque sim, Tainá é egressa de uma escola integral. Tainá, começa contando pra gente do começo. Tainá, adolescente, entrando na escola. Eu quero saber, porque não é que projeto de vida entrou no teu radar depois de professora. Tu tem uma história com essa escola integral e eu quero que tu fale um pouquinho, porque também tá na pauta nacional essa questão do fomento às escolas de tempo integral. E eu tô aqui com alguém que é fruto dessa política pública e eu queria muito que você falasse, volta no túnel do tempo e conta pra gente como foi viver a experiência nessa escola aqui em Pernambuco, lá atrás, quando tudo começou. Só para registrar, eu estava entrando como professora e esta jovem entrando como estudante, não é, da rede aqui de educação integral em tempo integral do estado de Pernambuco. Conta, Tainá. Por minha gente, acho que a frase que melhor define aquele momento era: nós éramos felizes e sabíamos, porque era muito massa. Eu sou egressa da Cícero Dias, na época que era Centro de Ensino Experimental. Depois virou EREM e depois virou Escola Técnica. Sim. E pude participar, né, fui da primeira turma, pude ver essas transformações acontecendo, as mudanças políticas que, né, eram ali o plano de fundo, né, desse redesenho, que não começou como política pública, mas quando o Eduardo Campos chegou, ele fez: não, vamos transformar isso aqui em política pública, verdade, vamos ampliar, todos os municípios pernambucanos precisam ter uma escola integral. Então a gente viveu essa efervescência, assim, né? História boa de lembrar, sim, né? Desse coração quentinho. Fico toda arrepiada. E, assim, a gente teve muita oportunidade, primeiro porque eram 9 aulas, assim, né? Então era muito demandante realmente, era muito exigente, mas a gente tinha, assim, uma paixão, um prazer, sabe? De estar sim, na escola, né? Assim, começa no primeiro ano, você chega muito animado, aí no segundo ano você já vai: meu Deus, ano que vem já tem prova, já tem... Na época, estava começando a implementação do Enem, a gente ainda pegou Coveste. Foi então mesmo? Foi misto, foi o final da Coveste e o início ali do Enem, né, funcionando como instrumento de entrada e de avaliação do ensino médio também. Uhum. E a gente, assim, e no terceiro já fica mais cansado, né? Mas, assim, amando, eu sempre digo que aquela é a minha escola, é a minha escola. Tanto é que eu não fiz concurso para ela, porque eu sabia que eu não queria perder a vinculação filial, né, de egressa, de estudante. E assim, minha gente, foi incrível. A gente participar de projetos, né? Tinha muita coisa, a gente teve muito acesso. Era atrativa. Era atrativa, né? E, por exemplo, era uma escola que tinha um laboratório de mídias. O laboratório de mídia educação, sei, sabe? A gente podia gravar vídeos para fazer trabalhos, assim, era uma coisa muito diferente, sabe? E quando tu entrou, Tainá, porque eu sei que tua mãe é professora, então de algum modo já na tua casa tu tinha uma referência, não é? A tua mãe, professora, então assim, o valor da educação, eu tenho certeza que de algum modo esteve presente na tua formação. Mas assim, pensando a Tainá do primeiro ano, quando tu chegou na escola, depois de todas as práticas e vivências, tem uma foto muito massa que tu postou, eu vou até te convidar, quando esse episódio for agora pro ar, para tu repostar no teu Instagram, daqui a pouco Tainá é muito desenrolada, e se você ainda não segue Tainá no Instagram, daqui a pouquinho ela vai compartilhar o perfil, não é? Muito desenrolada porque é uma professora atuante, uma cidadã crítica, consciente, enfim, é uma mulher inspiradora. E aí, voltando, eu quero que tu me diga assim, rememorando a Tainá no primeiro ano, pensando em sonhos, pensando no teu projeto de vida, e Tainá indo para a universidade, porque tem uma história que tu queria fazer uma coisa, depois tu decidiu fazer outra. Fala pra gente como foi, Tainá, essa construção. Quando eu estava no ensino fundamental, anos finais, né, ali no ano e tal, eu tinha alguns amigos que queriam fazer carreira militar. E aí era um pessoal que queria fazer ESA, enfim, SpaceX, ITA.
E eu achava que aquilo também podia ser para mim, porque eu morava ali no Jordão, então a gente, às vezes ou outra, tinha bastante contato com o pessoal ali da FAB, né, do Clube das Águias e tal. Beleza. E aí eu achava que eu tinha que fazer engenharia aeronáutica, né? Tipo, nossa, eu vou fazer e vai dar tudo certo, lê do engano. Porque nesse processo de autoconhecimento, né, que é muito importante, e não é uma coisa assim, não é besta, não é bobagem, não é coisa de coach, Não é que tá na moda, não, Isso. né, Tainá? O adolescente, né? Eu, enquanto adolescente, eu acho que eu não tinha me atentado, por exemplo, como eu era muito melhor em humanidades do que nas exatas. Pois é, aconteceu a mesma coisa comigo, mulher. Só que na minha época não tinha projeto de vida, não trabalhado de maneira intencional, mas era muito, muito eu. Eu queria fazer medicina, eu era péssima em química, matemática, em física, e eu era muito boa nas humanas, mas enfim. E assim, né, a gente tinha lá, dentro do quadro, né, de disciplinas, tinha um momento de reflexão que era com o protagonismo juvenil, com a querida Zoraci, que ela fazia ali conosco, né, esse processo. E aí, assim, eu comecei a perceber, gente, nada a ver, que ideia errada, que vacilo. Que massa, Tainá, tu contar que assim, foi na escola que caiu a ficha. Foi, e aí eu comecei a olhar para os meus professores, comecei a perceber, assim, como eu amava a literatura, eu fazia, gente, como isso é bom, como isso é bom. E aí eu também gostava de filosofia, de sociologia, eu fazia, gente, não tô acreditando. Aí, quando eu entendi, assim, quando caiu a ficha, e olha que lá na época eu ainda tentei para a ciência da computação por causa do ensino técnico, né, de jogos digitais. Mas no meu coraçãozinho, assim, acabou que hoje olhando, hoje tá de 32 anos, olhando esse percurso, eu entendo, assim, que, tipo, até o que deu errado, deu certo. Entendeu? Porque eu fui justamente para o curso, assim, que era o meu chamado, sabe? Sim. Eu amei cursar letras, amei ter que ler os livros literários como tarefa de casa e depois explicar, estudar linguística e tudo mais. E isso foi, assim, muito profundo, assim, isso foi muito denso para mim, isso me transformou bastante. E agora, claro, tudo isso, estar aberta também para essas possibilidades, foi fruto desses diálogos, desses debates que a gente vivenciou na escola. Porque a gente entendia que isso está lá, né, no Guia do Educando, do professor Antônio Carlos, que ele diz que a etapa do ensino superior é para ser mais uma etapa na sua vida. E que ela não acaba ali, pelo contrário, você pode entrar na faculdade, na graduação, mudar de curso, fazer transferência interna, externa, tantas possibilidades, e eu só pude entender isso na escola. Sim. Sabe? Tipo assim, nossa, realmente é um universo e a gente precisa estar aberto, flexível e tranquilos, né, que vai rolar, é preciso ir devagarzinho mesmo, com cuidado. Maravilha. Então, assim, foi isso, assim, acho maravilhoso. E foi justamente nessa experiência que também me bateu aquela vontade, nossa, acho que dá pra fazer mestrado, entendeu? Acho que não precisa parar. Tive meu filho, né? Sim, eu já ia puxar essa conversa da maternidade, porque no meio do caminho, né, na graduação, né, Tainá? Isso, lá no finalzinho. Pois é, aí entra mais um capítulo dessa história que eu quero muito que você fale para toda a nossa audiência, como foi, não é assim? Porque, Tainá, claramente eu tô querendo vincular, obviamente, para além das competências técnicas, dos aprendizados ligados à dimensão cognitiva, mas eu entendo que toda a parte comportamental, um conjunto de habilidades socioemocionais, você teve a oportunidade de desenvolver ao longo do ensino médio, que te deram condições, inclusive, de ter clareza sobre o quanto é possível corrigir a rota, o projeto de vida, ele é flexível, não é? Agora, antes da gente falar da história da maternidade, na graduação, e do quanto tu precisou ser resiliente para dar conta, para não desistir, enfim, eu quero só voltar num ponto, porque se tem uma coisa que eu admiro em Tainá, é porque ela é
corajosa. Ela é destemida, né? Então, assim, não tem conteúdo, não tem pauta que Tainá engasgue, ela vai lá dar opinião, né? Primeiro que não é opinião baseada em achismo, sabe, Tainá? Eu quero, inclusive, dizer para você que tê-la enquanto assessora no meu gabinete, pensando do ponto de vista técnico, me deixava muito segura, porque eu precisava que você estivesse me representando, e assim, eu confiava por causa, eu sei que você tem conteúdo, eu sei que você não fala do que você realmente não estudou, você tem propriedade, não é? Nos assuntos, nos temas que você se propõe a falar. E aí eu fico pensando, Tainá, quando tu entrou na escola, tu falava assim, tu tinha posição e opinião, e como foi que o trabalho com protagonismo juvenil te levou para esse lugar, não é, de não ter medo de amplificar a sua voz? Fala um pouquinho da Tainá no ensino médio, porque eu sou da época, né, olha só, que a gente não podia, não tinha vez e voz na escola. Eu lembro uma situação que o professor estava no quadro e uma amiga perguntou uma dúvida, e ela disse que não estava enxergando uma palavra no quadro, e eu fui e me virei para dizer para ela o que estava escrito, e ele disse, sai as duas, e eu tentei justificar que a gente não estava conversando, mas assim, era uma prática ali da década de 80, da década de 90, a gente realmente não tinha esse protagonismo como algo a ser vivenciado no currículo da escola. E aí, Tainá, no integral, quando tu chegou, depois que tu saiu, contribuiu, Tainá, para tu ser quem tu és hoje, do ponto de vista de ser protagonista da tua história? 100%, não é 100 não, mais de 1000%. Porque eu acho que são dois fatores importantes, né? Os fatores extrínsecos e os intrínsecos. A educação como um todo já estava passando por um processo de mudança paradigmática, né? Então, desde o processo de redemocratização, sim, a Constituição, LDB, PCNs e tudo mais, a galera já estava dizendo assim, ó, você não vai chegar lá na escola e você vai ser o detentor do conhecimento. Os professores, né? Tanto é que os processos de formação nas licenciaturas também já estavam mudando, passando por processos, né, exatamente de mudança. Então, eu tive sorte de, na escola, na Cícero, encontrar com professores que eram abertos o suficiente, que sabiam mediar ali, sabiam ser duros quando era necessário, mas também sabiam ser tipo de boa quando era... Colocar limites, isso, não é? Não é baderna. Isso, mas não é, sabia equilibrar essa situação, sabia oportunizar. Porque eles também, acredito e entendo, eles também passaram por um processo formativo em referência a isso, né? Como atuar na nova escola que lá em 2006 estavam querendo que ela existisse, né? Lá em 2006, 2007, enfim. E eu sempre fui muito mal ouvida. Então, são dois fatores, que eu digo, fatores externos e fatores internos. Sim. E aí, assim, o que foi bom pra mim é que eu sempre fui muito, assim, de me expressar. Despachada. de me expressar, de falar, de dizer o que eu tava pensando, o que eu tava sentindo, mesmo que isso me desse punições. Porque em outros espaços escolares eu sofria algumas punições. Eu já tive época de chorar na parede. Foi mesmo, Tainá. Entendeu? Porque eu disse assim, não vou fazer. Aí a professora na alfabetização, você vai chorar a parede ali agora. Meu Deus do céu. Professora, se você estiver vendo que isso, violência. Quero dizer que não sinto rancor, mas não repetirei esse ciclo de violência, né? Não farei isso. Pois é. E assim, justamente, como era muito mal ouvida, né? Tipo os pés da besta, né? Peralta. E eu tive muita sorte de encontrar com pessoas, né? Os adultos de confiança da escola como um todo, de me ensinarem, olha, você, para falar, precisa ser educada. Às vezes você perde a razão porque você está sendo grosseira. Entendi. Você não pode ser autocrata. Porque eu fui líder de turma os 3 anos. Entendeu? Então, assim, né? Eu fui educando gestor, que se diz. E aí eu tive essa oportunidade de receber esse acolhimento. E orientação, né? Isso, exatamente. Assim, olha, a gente quer que tal... Pra você ter ideia, Maria, eu falo isso agora, é uma resenha. A gente fez um protesto no 2º ano. Foi mesmo? Porque a gente passou 1 ano e meio sem cozinha funcionando. Sim. Aí eu lembro que eu subi assim, tinha um banco de cimento
Não sei se era Dias. Tinha o banco do lado, que eu não vou dizer o nome, que ele era... Que tu tem uma foto linda e vai publicar Isso. pra, né, o pessoal E conhecer. tinha um banco lá, me lembro de ter subido lá e dizer, pessoal, a gente não pode mais continuar com essa situação. 1 ano e meio a gente comendo comida que chega de Kombi. Era uma A marmita marmita. horrorosa. Meu Deus. A gente vai ter que parar a escola amanhã. Ah. Aí o que foi que aconteceu, né? Paramos a escola. Mulher, deu assim 2, 3 dias. Adivinha quem foi lá na escola? Quem? Eduardo Campos. Mentira, Tainá. Não acredito que tu fizesse movimento que levou o governador pra escola. Mulher, foi uma coisa assim. Eu não acreditei, não. E veja, isso era em junho, na época de chuvas. Aí qual é o sofrimento do estudante de escola integral? Se você tá voltando para casa quando larga tarde e molha a tua farda, se você não tiver como repor, se lascou, né? Outro dia, como é que vai ser? Eu tinha uma calça jeans e tinha um tênis. Eu tinha mais de uma farda, né? Da blusa e tal, mas calça jeans mesmo, daquela uma. Aí lá vai eu, botei uma calça capri, que era, fica aqui assim, né? Quase no joelho. Sandália, porque eu não tinha outro tênis. Fui pra escola. Cheguei lá, né? Tipo, de boa, a gente fazia aquele momento de acolhida. Ah, todo mundo junto, Isso. acolhida diária. Isso, aí leram os informes, então não sei o que, aí de repente, pessoal, vamos formar aqui direitinho, porque o governador chegou. Eu fiz, oi? Como é? Como é? Aí eu disse assim pra o vice, na época eu fiz, tu fica aí na frente, que tu tá com a farradinha completa, eu vou lá tô toda lascada. Poxa, mas não teve jeito, depois que a gente cantou hino, não sei o que, ele saiu cumprimentando todo mundo. Aí eu me lembro muito, assim, que Zora se fez, olha, fala com ela aqui. Aí eu fiz, eita, tudo bom, não sei o que. Meu Deus do céu, você expulsa da escola agora. E aí, assim, foi muito bom, na verdade, eu acho, essa experiência, porque ele chamou todos os representantes de sala, conversou com todo mundo, assim, e a gente pôde expressar todas as dificuldades. Por exemplo, até a questão da parada de ônibus, que era muito distante, a gente tinha que andar até o Laçador, às vezes, para poder pegar ônibus para ir para casa e tal. Então, assim, foi uma coisa, eu disse, não vou falar sobre a cozinha, não. O senhor peça a chave e desça para ir ver, que aí o senhor vai entender tudo. Aí veio, a gente tinha uma cozinha maravilhosa, incrível. É verdade. E aí, o que é que acontecia? Fazia 1 ano e meio que a escola tinha sido, né, inaugurada, mas o sistema elétrico da escola não estava pronto. Entendi. Precisava a CELP lá, fazer um ajuste e tal. Pois ele disse assim, me dê 1 mês, é o recesso de vocês aí, um mês, né? Vocês Foi vão... mesmo, Tainá. Minha irmã. Deu prazo. Eu fiz, tá certo, apertei a mão, fiz, tá certo, vamos aguardar, né? Tá bom, seguimos. Mulher, quando a gente voltou do recesso, E aí? você já tinha comida sendo feita na escola. Eu fiz, eu não acredito, Deus, não. que Eu legal. não acredito. Entendeu? E agora, assim, foi um movimento popular. Popular estudantil. Estudantil. Porque, assim, De protagonismo juvenil. Porque era uma questão que afetava todo mundo. Claro. Todo mundo se sentia muito triste, assim, porque a gente passava o dia todo, o almoço, sabe? Chegava, assim, muito precário. E eu acho que tem uma coisa muito de, assim, a escola abrir espaço para escuta, não é? A promoção de diálogos igualitários, escuta qualificada, e isso deve incluir todos os atores da comunidade escolar. Então, eu penso que se tem uma coisa que a escola de educação integral em tempo integral trabalha muito bem, é justamente a proposta filosófica, não é? Tem uma intencionalidade pedagógica para tudo que é proposto. Então, só para aproveitar que, como eu disse, municípios, estados estão debruçados para dar conta de cumprir as exigências do programa, né? O governo federal lançou o ano passado o programa Escolas em Tempo Integral, olhando para todas as etapas da educação básica, e está todo mundo aí desenhando a política pública. Então, não se trata, né, Tainá, como a gente conversou aqui rapidamente, do empilhamento de componentes curriculares e de ampliar a jornada fazendo turno e contraturno, mas é um turno único, onde você tem componentes curriculares que dialogam justamente com o desenvolvimento
desenvolvimento pleno do estudante. Vê quantos aprendizados, né? Para além do que você tinha, que era o conteúdo, a observância do currículo. Vocês, a Cícero Dias, assim como outras escolas aqui, tanto escolas técnicas quanto escolas de referência, os estudantes têm uma alta taxa de aprovação no Enem. Então, a gente não está falando de abrir mão da excelência acadêmica, mas de você olhar para as outras dimensões do indivíduo e como isso fez diferença na tua vida. E agora, indo para a graduação, indo para a história da maternidade, quando tu estava lá, que se viu diante da situação, passou pela tua cabeça em parar de estudar? Como foi, Tainá, isso para você naquele momento? Então, quando eu e meu companheiro, a gente descobriu a gravidez e tal, em nenhum momento me passou a vontade ou o desejo, não, preciso trancar, Porque ele estudava também, né, Tainá? Fazia graduação também contigo. Eu estava terminando e ele estava perto de terminar, assim, tá mais no meio, do meio para o final. Uhum. E em nenhum momento, porque eu sabia que a minha qualificação profissional naquele momento ali da graduação era o que iria determinar, seria determinante para o meu futuro. Uhum. Ter um diploma é um argumento inquestionável para você se colocar no mercado de trabalho. Sim. E quando eu digo isso, não é que não existem outras formas das pessoas empreenderem e tal, não é isso que eu tô falando, mas no meu contexto, eu estava já no último, estava pagando uma cadeira. Entendi. Era TCC, só estava devendo TCC. Uhum. Então, assim, para mim não fazia lógica. E mesmo se eu tivesse pagando mais cadeiras ou tivesse, enfim, para mim, eu queria ser professora. Era um imperativo Era um concluir. imperativo, exatamente. Porque para você ser professor, não é professor leigo. Uhum. A gente precisa ter o diploma. É claro. Entendeu? Para poder fazer um concurso, para poder fazer uma seleção simplificada. Então, eu fiz, não vou. E aí, terminei lá, continuei trabalhando. E a luta, hein, Tainá, para administrar esse começo de vida, pós-graduação, com um bebê. Eu já vi algumas postagens suas, publicações, onde você enaltece a questão da maternidade, da força, desse amor que é, enfim, incondicional. Mas, assim, tu passou por muitos perrengues, né, Tainá? Muitos. Precisaria ser uma sequência de 30 podcasts para a gente poder aqui destrinchar tudo. Mas eu quero dizer o seguinte, foi justamente no processo ali, né, da gravidez, vivendo esse momento, que eu pude entrar em contato, conhecer, por exemplo, coletivos de mães feministas, de mulheres acadêmicas que pesquisavam a maternidade dentro da perspectiva do feminismo. E isso para mim foi, assim, muito importante. Entendi. Porque eu pude ver que a maternidade, inclusive tem uma frase muito bonita, que é assim, parir não é parar. E aí eu lembro que quando eu vi isso, eu fiz, caramba, é isso que faz sentido para mim. Sabe? Eu não quero... Vai ser meu mantra. Isso, eu não vou parar porque eu sou mãe. Pelo contrário, eu serei uma mãe ocupando espaços. Muito bom. Entendeu? Que vai influenciar. Por exemplo, eu tenho estudantes hoje que ano passado engravidaram, então não sei o quê. Professora, vem cá, vamos trocar ideia. Falei e tal, assim. E são pessoas que estão voltando. E que voltarão, vão concluir a sua formação. Porque a experiência positiva, e aí, assim, é desafiador. Quando você é mãe, as pessoas têm, às vezes, algumas exigências, algumas cobranças, do tipo assim, vai sair e a criança vai ficar com quem? Não tem pai. Não tem, né? Foi feito com um dedo. Não é. Né? Então, assim, tem muitas coisas, né, que as mulheres passam pela sua maternidade. Uma responsabilidade, uma carga uma muito cobrança, grande, né? E aí, esse contato com essas leituras, com os desabafos, os depoimentos dessas mulheres, dentro da perspectiva do feminismo, inclusive, me inspirou a fazer a minha dissertação de mestrado. Sim, teu mestrado é em quê, Tainá? Em educação. Educação. E fala um pouquinho dessa tua dissertação. Quando eu voltei da minha licença, maternidade, eu tinha sido selecionada num processo seletivo do Estado. Eu comecei no Estado como contrato temporário, lá em 2014. E aí, quando eu voltei, eu botei noite, porque eu queria ir para a EJA, para poder passar o dia com meu filho e trabalhar à noite. E a EJA tinha voltado já, aí ele ficava à noite com... Tá. Quando eu cheguei na EJA, eu encontrei outras jovens mães. Sim. E aí eu comecei a entender que aquela situação não era uma experiência exclusiva ou única, mas que era uma coisa, assim, posta na sociedade.
né? Essa questão de a gente não ter, por exemplo, políticas de apoio às mães estudantes, entendeu? Essas ausências. Aí eu vou falar sobre isso. E aí comecei a escrever, fiz o projeto, né? Não passei de primeira, importante dizer, mas sou brasileira, não desisto nunca. Resiliente, perseverante. E aí na segunda vez deu certo, assim, mas bem desafiador, assim. E eu tenho uma foto, acho que é essa, que é eu com o Raoni mamando, assim, e eu tô lá escrevendo e estudando, porque a maternidade, ela é muito disso. Tipo, eu não quero ser super-heroína, entendeu? Sim. Não é isso, mas eu quero dizer que é humanamente possível, entendeu? E a gente precisa cobrar a presença das nossas redes de apoio. Sim. A gente precisa dizer aos caras que são pais, olha... Não fiz só, não é o caso de Esdras, porque Esdras sempre foi muito participativo. Ele nunca me ajudou. Ele sempre fez, né? Ele sempre fez. Essa é uma boa ponderação, né? Você está ajudando, não, você não está ajudando, Isso, né? tá É igual fazendo. Exato, é igual a dentro de casa, não, porque fulano ajuda, não, isso ele mora na mesma casa, né? Em, sei lá, são umas coisinhas que a gente vai no dia a dia percebendo até o que a gente fala, né, Tainá? É isso, é a história da nossa sociedade. Eu quero dizer que eu aprendi muito com você, viu? Eu acho que essa história da sociedade machista, patriarcal, esse peso, não é, que é colocado realmente sobre as mulheres, não adianta tapar o sol com a peneira, mas o que me chama a atenção na sua trajetória é justamente você tinha claramente essa perspectiva de não parar, ter sonhos, não é? E sonhos com degraus. Isso. Então, assim, de perseguir os seus objetivos. E eu me lembro demais, Tainá, do dia que eu te conheci. Demais, demais. Eu acho que tu, quando chegasse para lá, na secretaria, tu já tinha terminado o mestrado? Não, estava terminando ainda. Aí a gente estava naquele processo. Vocês estavam no processo de, acho que Zoracia se aposentar. Isso, exatamente. Vê só, minha gente, que história. Senta que lá vem a história. Porque Zoraci, quem é do estado de Pernambuco, quem está há muito tempo trabalhando com as escolas integrais, sabe que Zoraci é uma referência, não é? Ela, além de ter atuado na Cícero Dias, que Tainá citou algumas vezes aí na fala, Zoraci também foi por muito tempo assessora no gabinete lá da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, trabalhando com a pauta da educação interdimensional, protagonismo, projeto de vida. Muito bem. E aí, eu estava assumindo como secretária executiva, Zoraci estava se aposentando e parece, acho que alguém falou para a Elaine, que também trabalhava comigo como assessora, que tinha uma ex-aluna de Zoraci, né? E que a gente, para homenageá-la, trouxe essa ex-aluna para a despedida de Zoraci, porque a gente fez uma homenagem ali no último dia de trabalho. Quem é que chega? Tainá. E aí, Tainá, eu não esqueço nunca, porque você já estava concluindo seu mestrado, mas com um jeitinho de jovem protagonista, recém-saída do ensino médio. E quando terminou, né, a gente estava pensando em quem viria para o lugar, para assumir o cargo, a assessoria. E foi quando a gente disse, poxa, aquela menina que veio hoje aqui, que foi da Cícero Dias, que teve a oportunidade de, na escola, lá na Gênese do Integral, tá junto de Zoraci, vamos conversar com ela. E na época a gente te fez o convite, você aceitou e chegou para trabalhar, né, ali. Tainá, como é que foi isso? Estava no teu projeto de vida? Não, caramba, foi... É por isso que eu digo assim, às vezes a gente tem que fazer projeto, mas a gente também tem que estar aberto ao inesperado. Porque eu estava me preparando para mais um ano normal, letivo, né? Ali, professora com contrato temporário, esperando concurso público, que daqui a pouco a gente chega lá. E aí, recebi uma ligação, eu fiz, rapaz, vamos, né? Vamos nessa, vamos ver. E assim, eu acho que nesses 4 anos, né, que a gente passou, nesse último ciclo de gestão, que a gente trabalhou juntas, assim, eu acho que eu amadureci
tanto. Acho que eu aprendi tanta coisa. E, claro, pandemia também foi assim, um marco. Pauleira, né? Mas, assim, eu já tinha alguns contatos em relação a, assim, já tinha tido contato com pesquisa sobre gestão de políticas públicas, né? Lá no mestrado, tal, não sei o que, eu sempre gostei muito disso, eu achava massa. Mas, assim, eu nunca tinha visto como era realmente trabalhar como gestor público, né? A gente entrevistava, né? Fazia pesquisa, como é, gente? É, assim, incrível. As entranhas por dentro, né, Tainá? Os bastidores. Assim, quero dizer, assim, que foram anos, assim, muito intensos. E me prepararam, assim, para muita coisa. Porque hoje em dia eu vejo algumas coisas e falo assim, rapaz, eu já vi isso. Já sei como é que resolve. Mas deve ser algum evento canônico na vida da outra pessoa. Eu vou deixar acontecer. Se ela quiser alguma pergunta, se ela me fizer alguma pergunta, eu vou dizer, olha, faz assim, resolve assim. Eu já vivi essa experiência, né? E assim, na Secretaria de Educação do Estado, né? Porque, assim, são 185 municípios, incluindo o Distrito Fernando de Noronha, em todos nós temos escolas integrais, então, assim, foram 4 anos intensos de muito trabalho, e no meio do caminho veio a pandemia, porque, assim, Tainá é professora de língua portuguesa. Veio lá de uma jornada onde passou pela sala de aula, inclusive com contrato temporário, e veio para o órgão central, para um cargo comissionado, e a gente ficava sempre falando sobre oportunidade de concurso público, porque estava no seu radar, até que vai lá e tem o concurso, Tainá é aprovada, toma posse. E vinha de uma experiência que na pandemia você pôde atuar, não é? Numa iniciativa que nós criamos, o Educa PE, na época com a participação de George Bento, que era gerente da educação profissional, e aí Tainá tá lá de boa na lagoa, no gabinete, Tainá, vem cá. Venha aqui para pegar um serviço. Venha cá, não é? Olhe para mim, não pisque seu olho, que a gente tá precisando de uma professora de projeto de vida. E agora eu quero falar para essa audiência, para essas pessoas que trabalham com componentes curriculares da parte diversificada do currículo, Tainá, porque como formadora, eu como professora de biologia, lá em 2006, porque tu estava entrando na Cícero Dias e eu estava entrando no CET, Centro de Ensino Experimental de Timbaúba, que depois virou Herente, eu sou licenciada em biologia, mas eu dava aula de estudo orientado também. E aí tem uma parcela, não é, de professores hoje, país afora, que trabalham com componentes curriculares da parte diversificada do currículo. Obviamente, não existe licenciatura ainda, né? Mas não existe em projeto de vida, estudo orientado, protagonismo juvenil. Fala pra gente, você sendo de língua portuguesa, como foi a preparação para assumir o componente curricular, aulas de projeto de vida? Pois bem, eu acho importante dizer o seguinte, né, que eu fiz a minha licenciatura em 2006, né, perdão, 2009. E aí estava num processo do Reúne, inclusive, mudou várias vezes, assim, os currículos ainda das graduações. Mas aí é muito importante a gente resgatar aquela história lá da mudança de paradigma da educação. Né? Então, projeto de vida, aí eu queria brevemente, em apertada síntese, dizer que projeto de vida, a primeira vez que as pessoas se debruçaram sobre isso, foi lá no final da Segunda Guerra Mundial, e o pessoal da seara da psicologia. Certo? Para entender, por exemplo, como é que os sobreviventes dos campos de concentração, qual era o fator, né? O que é que tinha ali preponderantemente ajudado as pessoas a passarem por aquela situação que foi extremamente traumática, desumana, terrível. Né? Então, pela primeira vez se falou em projeto vital, né? Que seria ali a ideia de que as pessoas que passaram por aquela situação traumática, mas que projetavam ideias, planos, desejos, para, como se assim, não sei se amanhã vai haver um amanhã, mas se eu pudesse sair daqui agora, eu ia encontrar a minha mãe, eu ia naquela padaria, comer aquela... Enfim, projetos, né, para além, apesar do contexto ser terrível, e a gente precisa reconhecer isso, muito desafiador, se identificou que as pessoas que tinham esse comportamento
de projetar, mesmo não sabendo do amanhã, né, o imponderável. Mesmo vivendo um hoje terrível Isso. e duro. Eram pessoas que tinham mais resiliência Entendi. e que conseguiram passar por esse processo de uma maneira, assim, mais forte, né? Entendi. Eram pessoas Até mais fortes. sobreviver, né? Isso, exatamente. E as pessoas que não tinham essas projeções, que estavam vivendo ali o momento, eram pessoas que, infelizmente, ficavam mais vulneráveis a tudo, né? E foi essa a pesquisa. E aí, Projeto de Vida vai se desenvolvendo especialmente na seara da psicologia, vai tomando outros formatos e começa a dialogar ali com o direito. Por quê? Se entendeu que poder pensar sobre o futuro, poder projetar a sua própria vida, projetar significa lançar para frente, né? Enfim, você poder pensar sobre o que você quer ser para você mesmo, que você, né, que constituição familiar você quer ter, monoparental, hétero, homo, não interessa, né? Sonhar. Tipo, isso, pensar sobre sua própria vida era um direito, e era um direito humano. Então, é quando as cortes internacionais começam a reconhecer que projeto de vida, ele é um bem jurídico que precisa de proteção, tá certo, do Estado. E como é que, por exemplo, você pode proteger escolas, você ofertando educação de qualidade, saúde de qualidade, saneamento básico. E isso vai fazer com que você consiga ter paz para pensar sobre a sua vida, sobre os seus projetos e utilizar essas ferramentas, esses recursos, esses acessos para chegar até o que você está projetando. Então, considerando isso, as cortes internacionais admitiram, e acho que foi em 98, assim, veja como a discussão ela andou, né? Depois da Segunda Guerra e tal, parará. Lá em 98, houve o primeiro caso, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, reconhecendo que uma professora universitária passou por um processo, acho que era do Chile, passou por um processo, assim, muito truculento durante uma abordagem policial, ela foi presa, a família não sabia onde ela estava, enfim, resumindo. Ela sofreu um dano ao projeto de vida dela, porque ela perdeu o emprego, ela ficou presa em condições, assim, subhumanas, entendeu? Sem contato com a família. Então, tudo que ela tinha planejado para a vida dela, tudo que ela já tinha conquistado, ela perdeu, né? E aí o Estado foi, né, obrigado ali a restituir o emprego dela, o vínculo dela que ela tinha na universidade. E aí foi a primeira vez que as pessoas, né, do meio judicial, existe um dano ao projeto de vida, ele é possível, né? A gente precisa... Isso é sério, tem que ser considerado. É um direito humano, tanto quanto dignidade humana. Tem, assim, as suas, né, são intrincados ali, né, são imiscuídos. E aí, eu imagino que é quando, um pouco depois, assim, no mesmo tempo, ali, década de 90, esse diálogo, ele também se expande para a educação. Sim. Já que a gente está falando aqui de aprender português, história, geografia, enfim. O que é que isso tem a ver? Por que é que a pessoa vai para a escola? É só porque a mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar, aí a criança tem que ir para lá. Aquela frase, porque tem que estudar. Não, é porque você tem que, né, tipo, dar vazão ali ao que você quer. E para você poder entender o que você quer, você precisa se conhecer. Conhecer a sociedade, conhecer a história, conhecer a química, a física, a geografia. Sim. Né, então... E tu foi estudar tudo isso para ser professora de projeto de vida? Mulher, pelo amor de Deus, mulher. Porque tu foi na licenciatura em letras. Tu aí... pode até ter acessado algum conteúdo, mas assim, na hora que caiu o projeto de vida para tu dar aula, Tainá, para onde tu correu? Olha, eu corri para a área da educação. Eu fiz aqui, vai ser o meu marco. Aí eu cheguei no último, mas para poder voltar, fazer esse regresso. Entendeu? Aí eu tive que ir atrás, por exemplo, eu lembro que a gente tinha parceria, né, com a Hannah Danza. Sim. Então, quando eu peguei a tese dela de doutorado, que eu vi lá, por exemplo, essa parte da psicologia e tal, da Segunda Guerra Mundial, ela aborda muito ali historicamente. Então, gente, aprendi uma coisa. Então, foi quando eu entendi Muito bom trazer Hannah como especialista, Hannah Danza, a gente super recomenda, né, Tainá? Com certeza. Porque é uma profissional estudiosa aí, que tem contribuído muito para o debate, para o aprofundamento da temática projeto de vida. Aí tu foi lá, pegou a dissertação de Hannah e foi estudar. Fui estudar, fiz
gente, peraí, tô entendendo aqui a parte da contribuição da psicologia para essa história, tá? Aí eu inventei na pandemia de fazer o quê? Direito. Foi aquele surto da pandemia, era isso ou cortar uma franja, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer a matrícula. E aí... Já que eu tô falando de projeto de vida, né? E aí é isso, tem uma dimensão do direito, eu vou lá, e aí começou. Eu comecei, espera aí. E ainda vou estudar para concurso. Foi tudo ao mesmo tempo. Olha, quero dizer a vocês, não recomendo. Eu fiz, mas é loucura. Eu recomendo mais moderação. E com um menino pequeno. Com um menino pequeno. E aí foi quando eu entendi que, poxa, ó, tá na psicologia, tá no direito... E agora tá na educação. E para tu preparar a aula, Tainá, tu começou por onde, hein? Diz aí, então, identidade, autoestima, porque eu acho que é isso. Tem uma lógica pro primeiro, porque tu dava aula dos 3 anos, era conteúdo primeiro, segundo, terceiro ano. Tinha um material estruturado já na rede, que era um currículo, acho que era do ICE, que era um parceiro que né, a secretaria teve por um momento. E aí eu fui entender, aí eu comecei assim, a também... inovar, né? No direito a gente diz que a pessoa está inovando, está fazendo errado, não pode, que ela tem que seguir a lei, né? Mas como eu vi o currículo, eu fiz, não, vou ter que inovar, porque eu acho que está faltando algumas coisas. Por exemplo, como é que a gente não está discutindo aqui na dimensão profissional trabalho infantil. Adaptações, tu foi fazendo. Isso. Aí eu comecei a entender, assim, aí foi para e passos ali, também a contribuição do Instituto Sonho Grande, com os materiais, e aí, assim, começou a clarear muito. Agora, gente, foi pesquisa. Eu quero dizer assim, que o que me deu, assim, uma oportunidade de pensar com mais profundidade foi a experiência do mestrado, que a gente viu ali, por exemplo, tem uma disciplina que eu paguei com a professora Janete Lins, que é maravilhosa, que era educação e sociedade. Então, assim, as discussões ali eram muito densas. Aí, quando eu começava a olhar para o projeto de vida, por exemplo, na dimensão social, né, que a gente tem pessoal, social e profissional. Sim. Aí eu fazia, caramba, a gente precisa trazer a discussão de democracia, de justiça, né, aqui, porque como é que eu vou falar de projeto de vida se eu não discuto isso aqui também? Não é só... Eu acho que às vezes as pessoas reduzem muito o projeto de vida, é uma ideia assim de tipo, vai empreender, e não sei o quê. O que você vai ser quando crescer. Isso. Só que é uma discussão muito densa. Olha, eu tive a oportunidade uma vez, isso lá em Garanhuns, de escutar uma professora de um município pequeno dizer, a professora de geografia, dizer que nesse município, os estudantes, eles queriam se formar e ir embora. Porque era um município com poucos habitantes, não tinha muita oferta, não tinha muita diversidade. Poucas oportunidades. Isso. E aí ela pegou, na disciplina de projeto de vida, ela fez e assim, eu peço perdão, porque eu queria muito lembrar o nome dela. Mas, como é que se diz, ela pegou e fez um projeto onde os estudantes puderam fazer um processo de reconhecimento do próprio município, estudar a história, estudar as possibilidades, dentro da perspectiva também geopolítica, e que isso afetou os projetos de vida dos estudantes. Vê só. Ou seja, antes era todo mundo ir embora. Agora era tipo assim, o que a gente pode fazer pelo nosso município para ele ser mais massa. Entendi. Então, assim, veja, eu fico toda arrepiada, veja... A potência, né? Cara, é incrível. A ampliação de olhar, né? É isso. O Tainá, e tem uma coisa que eu sempre disse, assim, quando eu estava como superintendente pedagógica, né, da educação integral e profissional, eu tive a oportunidade de ser duplinha com Zoraci e a gente rodou esse estado todo, não é? Na época era um projeto chamado CEP em Movimento, que a Secretaria Executiva era de Educação Profissional, né? E aí a gente andava, e Zoraci falava dessa parte ligada à monitoria em sala de aula, protagonismo, acolhida, projeto de vida. Eu acabava abordando a parte dos resultados educacionais, enfim. E eu lembro muito de dizer, olha, pessoal, a parte diversificada do currículo, e eu estou falando, inclusive, do lugar de quem deu aula de estudo orientado, porque não é o tema do podcast de hoje, a gente vai trazer o tema estudo orientado aqui para o Piscou Perder o Podcast, mas o estudo orientado ele foi concebido por Antônio Carlos Gomes da Costa para
prática intencional, estruturada do autodidatismo e das didáticas cooperativas. É como você disse, o projeto de vida tem toda uma proposta, tem uma construção histórica, tem uma metodologia. E eu costumava dizer assim, Tainá, vê se faz sentido, que se o estudante ele trabalha bem projeto de vida, estudo orientado, se ele tem espaço na matriz para práticas experimentais, porque sai da teoria e vai para a prática, para o laboratório, ele começa a fazer conexão com a parte propedêutica e começa a dizer assim, por isso que eu preciso estudar português, história, geografia, porque quantos temas você trouxe aí rapidamente ligados a projeto de vida e que bebem na fonte de outras ciências, que bebem na fonte, não é, de outros conteúdos. Então, assim, para tu faz sentido, porque às vezes acontece, assim, às vezes, na hora da distribuição da carga horária, você não sofre com isso, não, porque você é professor de língua portuguesa e língua portuguesa tem muitas aulas. Mas já aconteceu, não é, do cristão pegar seu horário e dizer assim, por que eu vou dar estudo orientado? Por que eu vou dar projeto de vida? Ah, foi o que sobrou. Porque português lota a carga horária, matemática lota a carga horária. Então, para completar a carga horária, aí a pessoa fica se sentindo assim, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Eu peguei projeto de vida. Eu estou aqui como uma professora, né, que pegou projeto de vida na pandemia e eu queria muito, Tainá, que com transparência, verdade, você pudesse falar das dores e dos sabores, assim, a relevância de trabalhar projeto de vida durante o ensino médio, como é que tu percebe isso? E até como pesquisadora, eu já fui dizendo que ela era doutoranda, porque a mulher vive já envolvida em pesquisa e se preparando para o doutorado. Então, fala um pouquinho para a gente desse teu olhar, se de fato, não é? E aqui o espaço é completamente aberto, de novo, transparência e verdade. É importante, Tainá, ajuda o estudante a ver valor nos demais componentes na escola. Então, vou começar pela parte dos professores. Eu acho que a gente hoje no Brasil, isso já desde ali do final do governo Dilma, depois do impeachment, teve Michel Temer, e a gente teve uma reestruturação que foi a lei que você falou já, o novo ensino médio. E aí a gente tem uma questão muito séria, né? A gente tem essa carga horária que mexeu na vida do professor, reduziu aulas de disciplina propedêutica, colocou ali, mexeu... A formação geral básica, isso, né? Foi para 1.800 horas. Isso, então assim, acho que o que dói mais, na verdade, por exemplo, você ser professor de física ou professora de física e você ter uma aula no terceiro ano do ensino médio. Entendi. Que é isso que está sendo discutido aí no PL, né? E aí eu acho que é muito importante a gente já que aqui é transparência, é tranquilidade. A primeira coisa que a gente precisa reclamar, de verdade, não é a presença de estudo orientado, projeto de vida ou qualquer outra coisa que seja no currículo, mas a redução da carga horária das disciplinas propedêuticas. Esse é o grande problema. Porque, por exemplo, a gente retirou espanhol. E no Enem continua cobrando espanhol. E aí? Isso apareceu forte na consulta pública, não foi, Tainá? Pois é. Então, assim, a gente... O que parece, né? Ao que parece é que a gente vai ter aí a recomposição, pelo menos esse ponto parece que é pacífico, a recomposição para 2.400 horas. Um grupo, né, da USP fez a proposta. O pessoal do PNE. O Brasil todo se manifestou, não foi? Então, assim, a gente precisa encarar que eu não posso ficar com raiva de projeto de vida, estudo orientado, isso, aquilo, outro. Porque de eletivas, ou trilhas, enfim. Não, isso não é o vilão do currículo. O vilão do currículo foi a redução da carga horária, as disciplinas propedêuticas, que são científicas, que já têm uma validação, como eu disse, uma construção sócio-histórica. Enfim, e isso é importante. Então, a gente recompondo essa carga horária, que é os professores que pegaram o que sobraram, vão voltar a ter a sua carga horária organizada. E aí isso vai criar espaço para novas negociações nos horários escolares. Então, talvez seja muito positivo
esse processo de recomposição de carga horária para quem quer projeto de vida. Eu quero Sim. trabalhar exclusivamente com projeto de vida, entendeu? Então, o professor ali de química ou de física vai pegar tudo que ele Eu tem. estava agora lembrando de um professor de química que deixou toda a carga horária, assim, tipo, ele se identificou tanto, Tainá, com o projeto de vida. Eu acho que eu sei quem Tu é. sabe quem é? Eu sei. Nunca mais esqueci essa história, porque, Sim. tipo assim, foi, professor, o senhor tem o perfil, aí ele começou pegando umas turmas e depois ele estava todo em projeto de vida, Tainá. Pois é, e eu acho que é muito apaixonante, mas eu acho que para quem se incomoda ou sente que não tem compatibilidade, não tem aderência, habilidade. afeto, tudo Exato. bem. Vamos lutar para a recomposição da disciplina propedêutica, você se formou para a sua disciplina, tá tudo certo. Pega tudo uma ok. eletiva que de algum Isso. modo esteja vinculada ao seu componente curricular, Isso. mas tu acredita então, Tainá, que tem que ter perfil para ensinar projeto de vida? Eu tenho certeza. Tem que gostar de gente, viu? Para trabalhar com projeto de vida, tem que gostar de gente, tem que gostar de escutar a história das pessoas. Sim. Para você poder entender o ponto de partida, o marco zero onde ela tá saindo. Aham. Para você poder dizer, eita, que história massa. Então quer dizer que tu mora com a tua mãe numa casinha. Qual é o teu objetivo? Aí o menino diz, eu quero reformar a história a casa da minha mãe. Aham. Você, eita, tem que conhecer o povo, viu? Assim, não é para fofocar, não, mas é para Aham. entender o povo, para você saber qual é, assim, o horizonte que aquela pessoa tá, qual é o local, para você poder começar a trazer reflexões e provocações pro menino. Eita, é mesmo, né, professora? Eu posso fazer muitas coisas na minha vida. Projeto de vida é isso aí, mano. O Tainá tem que ter formação continuada, porque Sim. também tem isso, né? Eu lembro que a gente tinha uma preocupação muito grande e você, inclusive, saía em missão pelas regionais de educação fazendo formação continuada, porque, veja, tem uma parte que o professor, a professora que pegou o componente curricular vai lá estudar um movimento que você fez, e tem muito do protagonismo docente, né? Mas, assim, por favor, tem que ter apoio das redes e a formação continuada é importantíssima. E eu quero que tu fale sobre como é que tu percebia, né? Porque você foi formadora, atuou formando professores aqui na rede de Pernambuco, formava grupo no WhatsApp, era quase uma comunidade. Lembra, Tainá? Tu ia, voltava, quando voltava com mais gente no grupo e, assim, as pessoas ávidas por momentos formativos. Isso. E acho que esse é um ponto importante, né? A gente poder permitir que professores que se identificam com o projeto de vida, eles assumam esse compromisso, né, na carga horária lá da sua escola e tal, e possam estar sempre em acesso para melhorar. Porque, assim, projeto de vida tem pelo menos umas 3 áreas que estão influenciando ali, né? Que seria psicologia, educação e o direito. E aí a gente tem alguns materiais produzidos, não é esses do Estado, que são maravilhosos, são incríveis. Sim. Mas a gente tem livros de projeto de vida. Tem uma bibliografia, isso, né? Tem um PNLD, que, assim, tem livros que estão mais alinhados cientificamente com o que precisa ser trabalhado na educação, no viés pedagógico de projeto de vida, e livros no PNLD que estão menos alinhados. Sim. Né? Aí o professor já exercita autonomia na escolha do livro, né? E aí a gente precisa ter muito claro, por exemplo, que esses livros que estão menos alinhados não é porque é a minha opinião pessoal. Não, é uma avaliação crítica. O que alguns autores estão trazendo ali é muito subjetivista, entendeu? Não incentiva o debate crítico. Veja, projeto de vida precisa estar objetivamente, isso é um fato, objetivamente conectado com os direitos humanos. Porque se o projeto de vida não estiver ali respeitando os direitos humanos, ele é um projeto antissocial, ele é um projeto de morte. Entendi. Posso dar um exemplo bem assim categórico? Quando, né, nessas ocasiões infelizes, que estudantes ou egressos, em outros momentos, outras escolas, em outros estados, decidiram fazer ataques planejados às escolas. Sim. Aquilo ali era um projeto. A gente pode dizer que ele era um projeto de vida? Não. Por quê? Porque estava desalinhado aos direitos humanos. Entendi. Então, assim, não dá pra gente ter livros do PNLD ou currículos ou sugestões e nada em projeto de vida que não esteja objetivamente alinhado aos direitos humanos. Fortemente. Isso. Primeiro. Segundo, não pode ser subjetivista. Assim, sabe, trazer, o que você pensa sobre você mesmo? E não sei o que.
sei. Não Aham. faço ideia. Eu tô aqui para receber uma Pois é. ajuda. Essa não é uma boa pergunta nessa minha fase da Entendeu? vida. Então, assim, não é isso. Pedagogicamente, eu trabalho com projeto Aham. de vida. Por exemplo, pessoal, hoje a gente vai para o laboratório de informática, porque a gente está aqui no 2º ano e a gente, na dimensão pessoal, veja, Uhum. pessoal, a gente vai olhar os sites das universidades para ver os perfis dos cursos de graduação. Aham. E aí, cada grupo, por exemplo, vai escolher exatas, humanas, e vai falar o que foi que gostou mais, e vai trocar ideia. Por quê? Porque isso é um processo de descobrimento. Vai que eu abro ali, por exemplo, ciência da computação e vejo, sei lá, machine learning, e falo assim, nossa, nunca pensei em estudar isso. Olha só qual é o curso que tem. Vou pesquisar mais a respeito. Uhum. Isso parece besteira. Algumas pessoas acham, mas todo mundo faz isso. Todo não. Existe uma questão de classe Sim. e de regionalidade que a gente precisa levar em consideração. As experiências das juventudes, elas não são uniformes. Então, uma pessoa que rejeita projeto de vida, ela não entende que o estudante que está ali em Dormentes, ele tem uma experiência de juventudes, diferente do estudante aqui em Recife, diferente do estudante que está lá em Pedra ou em Insurreição. Ou que está na região sul, sudeste, lá no norte do país, é isso. Então, o projeto de vida, ele visa, primeiro, conhecer o estudante dentro do seu contexto e mostrar horizontes. Olha, a partir desse horizonte aqui, vamos conhecer outros. Então, não pode haver subjetivismo, entendeu? Em projeto de vida é uma coisa objetiva, é uma coisa que tem vinculação científica. A gente não pode estar trabalhando qualquer coisa, de qualquer forma, entendeu? Eu já vi falar algumas histórias de algumas experiências que são muito tocantes, assim, de professores, que às vezes levam, como é que se diz? Dinâmicas. Eita, bati de novo. Dinâmicas que os meninos se emocionam muito e choram, porque os temas, assim, são muito densos. Sim. Talvez isso não seja tão seguro pedagogicamente. Entendeu? Eu lembro, e aí é uma provocação isso, entendeu? Eu lembro assim, muito de Zoraci dando essas orientações, inclusive aos professores durante as formações, de você ter muita cautela para abrir portas que você, ao final da aula, não vai conseguir fechar. Então, acho que você trouxe um ponto que é importantíssimo para a gente colocar no radar dos educadores e das educadoras. A gente precisa, como você disse, não é olhando para o arcabouço teórico, para toda a construção, para todo o conteúdo disponível, a gente precisa ficar cada vez não é nem mais crítico no sentido de fazer a seleção dos melhores materiais, mas assim, mais cuidadosos para a gente entender qual a melhor abordagem, a metodologia que vai ser utilizada. E de novo eu volto ao ponto de que isso não é na escola o professor sozinho, mas as redes precisam ter processos estruturados de formação continuada. Aí as redes precisam aproveitar esse momento que a gente é pós-pandemia, a gente tem um governo federal que ele tá, a gente tem um ministério que ele está atuando, que ele está aberto, está abrindo consultas públicas, está ali, tem deputados e deputadas que estão atentos, estão ali contribuindo para essa questão. Inclusive, a gente está votando, está discutindo PNE agora, né, para os próximos 20 anos. Então, assim, agora é o momento das redes, sabe, assim, junto com o Concede, todo mundo, o sindicato, todo mundo, a galera toda da educação, assim, chegar, galera, é o seguinte, vamos discutir isso aqui, porque já vai sair agora uma nova proposta do novo ensino médio, entendeu? E as redes precisam entender, elas precisam ofertar formações continuadas ali muito bem organizadas, muito bem feitas, elaboradas, porque não pode ser pseudocientífico. Entendeu? Quando eu digo, por exemplo, que eu preciso trabalhar alinhado a direitos humanos, o projeto de vida, eu preciso ir lá no Plano Nacional da Educação e Direitos Humanos e entender como isso dialoga com a oferta de projeto de vida na minha rede. Porque se não tiver isso, você está fazendo nada. Entendi. Entendeu? Porque a gente precisa trabalhar autoconhecimento. Aí vai botar qualquer coisa. Não. Não pode. Não pode. Entendi. Entendeu? Muito bem. E aí, assim, é imprescindível, sabe? Eu notei que, agora na experiência da gestão pública, quando a gente ofertou, né, compartilhou com a rede os materiais de projeto de vida, né, ali os cadernos de estudantes, os cadernos pedagógicos, isso deu isso qualificou muitíssimo a atuação dos professores de projeto de vida. E como lá trazia também sugestões de leitura,
links e tudo mais. A galera explorou bastante. Quando a gente fala de material estruturado, é muito importante deixar claro que eu tenho certeza que você compartilha do mesmo entendimento que eu, que não se trata de uma camisa de força, né, para aprisionar e de modo algum para querer determinar o que o professor vai trabalhar. Mas é muito bom a gente ter materiais que ajudem propondo atividades com uma sequência de conteúdos que estejam articulados. Então, assim, colocar também isso para as redes, que ter material para o professor, para os estudantes, faz muita diferença. E tem um ponto de partida. Isso, e que você pode criar ali em cima, né, Tainá? A gente precisa entender o currículo, né, ali, é muito importante entender, porque a gente fala sobre políticas de currículo aqui de maneira tranquila. Veja, o currículo, ele determina o que é base, né? O que você precisa cumprir obrigatoriamente. Mas existem coisas que você precisa fazer a mais. Você vai precisar incrementar. E a gente tem o currículo real e o currículo planejado. Né? Então, assim, todo mundo que é professor e professora sabe muito bem disso. Né? Sabe que, às vezes, é necessário que a gente tem primeiro ano A, B e C, e que as 3 aulas ali vão ser diferentes às vezes, porque uma turma está mais avançada, a outra precisa... Ritmos de aprendizagem diferentes. E a gente não pode deixar de cumprir. Não, né? Porque é imperativo da lei, a gente precisa fazer, cumprir ali o currículo, mas podemos incrementar, podemos acrescentar. Então, ter um material estruturado, e aí passando, né, que o material não é currículo, mas pode ajudar, inclusive, a iniciar uma discussão sobre currículo. Entendeu? E eu sempre sou muito a favor, talvez por ter esse perfil assim, né, muito... Eu sou muito proativa. Se me chamar, eu vou. Eu sou capaz de eu chamar. Gente, vamos fazer um currículo. Contribuir. Vamos fazer um currículo. Vamos discutir. Porque não dá para deixar essa lacuna. Não, de jeito nenhum. É muita gente. É o Brasil todo. Exato. É o Brasil todo. Tá todo mundo olhando para isso, né, Tainá? E eu acredito que o bate-papo de hoje, do Piscou, Perdeu o Podcast, vai ajudar muita gente, já está ajudando, né? Muita gente a pensar sobre essa temática. E aí, Tainá, chegando nos minutos finais aqui do nosso bate-papo, além de agradecer, é muito bom estar com você. Eu quero lhe dizer que vai ser a primeira de muitas outras conversas que nós teremos, porque eu sei que você transita por diversos temas que a gente tem interesse de compartilhar aqui com o público, que me segue no Instagram, que está aqui no canal do YouTube. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, corra, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, faça o protocolo. Compartilhe. Aquele negócio todinho, né? Para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Mas eu queria, assim, Tainá, fechar com você, deixando uma mensagem aí para professores e professoras que trabalham com projeto de vida. Mas eu quero também que você fale sobre algo que está no radar de Tainá, que é uma professora concursada, deixe ela, que ela é concursada, mas que ela tem planos também, né, Tainá? Pensando assim, num futuro, eu já quero deixar registrado aqui no Piscou, Perdeu o Podcast. Mensagem e planos para o futuro. Por minha gente, é o seguinte, não só para professores de projeto de vida, para todos os meus pares ali que estão na peleja da sala de aula. Primeiro, eu acho que a nossa profissão ela é muito importante. Ela está ali na trincheira entre a humanidade e a barbárie. O professor, ele é isso. Então, se a gente desistir, significa assim que a sociedade ela vai entrar em colapso. O pessoal tem falado muito assim, né, de apagão de professor, e a gente precisa acender. Vamos correr atrás de acender. A gente não pode ser os últimos, não, porque no frigir dos ovos, a gente tá nessa trincheira, né, com a família, enfim, com os nossos estudantes. Então, assim, não abaixe a cabeça, não se sujeite. Eu acho que é muito importante ter esse reconhecimento da nossa importância, mas também atuar politicamente, né, para a gente poder... Como é que se diz, minha gente? Tô ficando emocionada aqui. Para a gente poder se reconhecer. Se posicionar. Professor não é compras, tá certo? Não tem que fazer porque... Não.
Você junte um grupo de professores e você vai ver como é possível, assim, mudar realidades. Então, eu acredito nisso. É a prática, é o critério da verdade. Vai ser bem marxista, mas, assim, eu acredito nisso. Então, para mim, o trabalho docente, a minha identidade docente, ela se faz não só no trabalho pedagógico, mas também no trabalho político. E aí eu já emendo com essa história dos planos futuros, né? Assim, depois da vitória do presidente Lula, fiquei pensando, meu Deus, eu acho que depois dessa experiência aqui toda nesses bastidores, eu acho que eu tenho condições de ser uma deputada estadual. E aí eu fiz, olha, se pessoas horrorosas foram eleitas, entendeu? Não vou citar não, porque eu tô falando, não vou citar não. Se não vamos causar no bicho. Se pessoas assim que eu não gosto, que eu não aprecio, que eu não concordo em nada, foram eleitas e eu acho que elas são horrorosas. Porque eu que estudo, trabalho, sou uma mãe, faço tudo certinho, sabe assim? Por que que eu não poderia? Então, tem história, entendeu? né? Então, Aí... assim, eu tenho senti esse chamado. E quero dizer que em 2026 eu vou ser eleita deputada estadual. Eita! Entendeu? Ali pela educação, junto com estudantes, professores e agregados, pessoas que defendem aí também. E eu tô falando isso assim, eu posso até nem ser eleita, mas só a trajetória já vai ser muito incrível, assim, porque eu tenho recebido, sabe? Às vezes eu posto uma coisa ou outra no Instagram falando sobre isso, e às vezes as pessoas me param assim, Thay, tu tá falando sério? Aí eu faço, mulher, é sério. Eu tô projetando, né, Tainá? Tu acabou de falar sobre como projetar leva a gente para o outro lugar. Poxa vida, que bom saber que tu tá aplicando isso na tua vida. Aí a pessoa passa assim, tá, isso é sério? Eu faço, pô. Projeto. Cara, vou votar em tu. Eu fiz, obrigada, valeu. Já vou anotar aqui no caderninho, né, a quantidade. Mas assim, brincadeiras à parte, às vezes as pessoas ficam assim, impressionadas. Tipo, tu tá falando sério? Várias pessoas falam assim, tu tá falando sério? Eu faço, tô. Só que eu não vou ficar fazendo, não, olha, eu tô indo. Um passo de cada vez. Eu estou indo, né? Estar aqui também é uma movimentação política importante. Sim. Maria falou tanta coisa de mim. Eu quero dizer, assim, que eu tenho verdadeiramente muita admiração. Obrigada. Eu acho que a sua trajetória, ela nos mostra como o trabalho duro, o compromisso com a educação, como é que se diz, faz com que as pessoas tenham a sua mobilidade e construam legados. Porque eu acho que o que você construiu, Maria, na educação aqui no nosso estado e do Brasil como um todo, é um legado, né? Posso falar por mim que existia uma Tainá antes de trabalhar na secretaria, uma Tainá depois. Acho que você tem, assim, você conseguiu congregar muita gente da nossa rede, chamar para o serviço. Você dizia muito assim, minha gente, vamos pegar esse serviço, vamos fazer, vamos cumprir, assim, eu tenho muito orgulho, verdadeiramente, de dizer que trabalhei com você, né, trabalhei com a Elaine, que tá aqui nos bastidores, e com várias pessoas que passaram também na secretaria, o próprio Bento, que é insano, mas é uma pessoa maravilhosa, isso acho que não vai sair. Uma turma boa, né? Mas, assim, a galera, assim, me ensinou muito, eu tenho muita admiração. E eu acho que vocês estarão comigo neste dia da posse, entendeu? Porque nós somos a educação do Estado. Nós temos trajetória na educação do Estado. História para contar, né? Isso. De entregas que foram feitas. De pertencimento, de identidade, sabe? A gente não chegou aqui. A gente é essa rede também, entendeu? Então, já inclusive é o mote da campanha, já pega isso aí para vocês. Né? Nós somos a rede. Gente, o que é isso? No piscou, perdeu o podcast. Se você piscou o olho, perdeu, que a mulher já lançou a pré-candidatura. Para 2026. Gente do céu, esse negócio aqui não podia terminar melhor. Tainá, de novo, novamente, gratidão a todos vocês que estiveram conosco. Valeu, e a gente se encontra no próximo episódio. Tainá, vá lá, voe alto, seja muito feliz. A educação de Pernambuco precisa de você. Que bom, né, tê-la atuando no chão da sala de aula. Que bom ter uma profissional competente, comprometida, e que eu posso dizer com transparência e verdade, não é discurso, não é fala, é prática, e por isso foi um prazer te receber aqui, que você
saia daqui se sentindo leve, inspirado, inspirada a também continuar pensando sobre o seu projeto de vida. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.